Beleza. Jó 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava, sentando entre cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Glória a Deus. Quando 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Namate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse nada. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se dele aquela noite, densa trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem façam parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia, e que amaldiçoem os dias e são capazes de acessar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em volta pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderei estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte, esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto. Aos que enchem de alegria e exultam quando vêm para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu não temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram murmúrio, e em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Temor e tremor se apoderam de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos.
Um espírito roçou em meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, e ouvi uma voz suave que dizia: Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casa de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morram sem sabedoria? Eles morrem sem sabedoria? Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhotes longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota ao pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades. Tão certamente como as fagulhas voam para cima, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele minha causa. Ele realizaria maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele exalta e traz os que planteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles. E as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que se trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança. E a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, e em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra. Pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada, e de nada terá falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade, portanto, ouça e aplique isso à sua vida. É interessante que o cara repreende ainda Jó no meio da fala, mas ele repreende, ele fala, Deus é justo, né? Então ele não vai fazer maldade com quem é justo, e quando você sofre alguma coisa é consequência de algo que você fez, algo assim que ele fala. Só que a gente sabe que não, Jó não fez nada. Deus que falou lá no comecinho de Jó, a gente vê que Deus que botou fogo na lenha. Quando ele fala, certo dia, de onde você veio, respondeu, vou na terra. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Então Deus, ele bota fogo. Ele bota fogo e fala pra Satanás. Você não viu o Jó, não? O meu servo íntegro, que não peca, não erra. E aí Satanás vai e fala, não, então deixa eu tocar nele. Então é interessante que Jó realmente era íntegro e tudo. E aí ele vai perdendo as coisas e tudo. Então, até no final de Jó, Deus fala que os amigos dele erraram, né? Erraram com ele também. Era pra consolá-lo naquele momento e tal. Mas é interessante que também Deus fala que já estava certo quando fala que queria falar com Deus e tal. Porque ele fala que é meio que correto você... Porque é a oração, né? Tipo assim, você passa por dificuldade e tudo. Quando ninguém entende, nenhuma mão humana, a gente, nossos amigos, ninguém vai entender, é pra falar com Deus. Deus é o nosso único, melhor amigo. Então é isso. Aleluia.